Olá, ouvintes do podcast Leitura com Afeto, seu podcast afetuoso. Eu sou a Mariana e hoje teremos um episódio em trio, mediados por mim, pela Marilane e pela Leila. Isso mesmo, Mariana. Sejam bem-vindos e bem-vindas ao episódio 84 do Leitura com Afeto, que será em dose tripla hoje. Além disso, nosso episódio de hoje traz uma poesia e um tema apaixonante. Hoje, para dar início à conversa, teremos uma poesia chamada De Mãe, de Conceição Evaristo. De mãe. O cuidado da minha poesia, aprendi foi de mãe. Mulher de pôr reparo nas coisas e de assuntar a vida. A brandura da minha fala, na violência dos meus ditos. Ganhei de mãe, mulher prenhe de dizeres, fecundadas na boca do mundo. Foi de mãe todo o meu tesouro. Veio dela o meu ganho. Mulher sapiência, Iabá. Do fogo tirava a água, do pranto criava consolo. Foi de mãe esse riso dado para esconder a alegria inteira e essa fé desconfiada. Pois quando se anda descalço, cada dedo olha a estrada. Foi de mãe que me cegou para os cantos milagreiros da vida, apontando-me o fogo disfarçado em cinza e a agulha do tempo movendo o palheiro. Foi de mãe que me fez sentir as flores amassadas debaixo das pedras, os copos vazios rente às calçadas, e me fez e me ensinou, insisto, foi ela a fazer da palavra artifício, arte e ofício, do meu cantar, da minha fala. Essa poesia ela é muito forte, né? Ela traz uma emoção muito grande assim para quem a ouve. Eu não conhecia essa poesia, mas eu achei ela muito, muito bonita quando ela fala que tudo que ela aprendeu e o que ela deve à mãe. E a mãe, ela tem esse papel importante na vida do ser humano, é essencial. Para mim, assim, falar de maternidade é algo normal, bem que eu considero assim, afinal eu tenho 4 filhos, são 3 mulheres e um rapaz. Então eu penso que essa ideia da maternidade é algo que já está impregnado na nossa vida, pelo menos assim na minha vivência, na nossa sociedade. Ela traz essa doação e esse aprendizado que ela viu, aprendeu e reproduziu, né, através da vivência da mãe dela. E que bom que ela conseguiu transformar em arte e ofício, como ela fala no final, que eu achei muito lindo isso, essa vivência que a mãe dela ensinou, essa fé desconfiada. Nossa, são partes, detalhes assim que ela coloca que fazem a gente pensar o quão bonito é essa maternidade, quanto esse de mãe que nós temos fica impregnado, né, nos nossos filhos e nas nossas filhas também. Maria, eu estava pensando quando eu escolhi esse texto, porque a gente pensa mãe que somos e as mães que temos, né? E quando a gente fala da palavra mãe, traz muito significado. Eu pensei no primeiro momento referindo à minha mãe, né? A minha mãe que veio me ensinando a ter essa fé desconfiada, a olhar a estrada e a ver beleza onde que às vezes não tem, né? Onde que ela fazia do choro um consolo. Mas também eu como mãe, né? Quantas vezes a gente fica tentando ensinar os nossos filhos, a gente fica o tempo todo fazendo com que eles olhem o tempo e o movimento que isso vai ter. Eu tenho também 3 filhos, 3 de idades diferentes, uma de 14, um de 10 e uma bebezinha. Então, cada um está em um tempo. Então, a gente tem que ensinar e tem que orientar cada filho conforme o tempo de vida deles, né? E é um desafio para a gente, nesse momento de ser mãe, fazer com que a gente possa passar alguma experiência, alguma sabedoria para eles também. Verdade, meninas, é um verdadeiro desafio, mas assim, falando de uma mãe para outras mães, minha jornada de mãe iniciou também tem pouco tempo
Eu sempre fui muito pedagógica, assim, inclusive quando eu saio com as crianças daqui, que eu sou tia de 4, e eles estão comigo já tem 6 anos. E nesse período eu engravidei e tive um bebê, a Ayla, e eu percebi que o nascimento da Ayla, que esse toque a mais de ser mãe, ele ainda não estava completo. Não pelo sentido de não dar afeição e carinho e atenção às crianças que eu cuidava. Eu acho que eu fazia isso, mas com aquela dose de pedagógica, mais de tia mesmo, de professora, não tinha essa magia envolvente que diz aqui. Foi mãe que me fez sentir as flores amassadas e debaixo das pedras os copos vazios, rente às calçadas. E me ensinou. É bem isso, é você sentir felicidade, borboletas no estômago e ao mesmo tempo ter um pouquinho de medo, ter aquelas inseguranças, mas é muito gostoso viver essa maternidade. E é bem legal, Leila, você trazer essa questão, porque hoje, na verdade, eu acredito assim que desde sempre a gente tem essa carga, né, essa enorme carga, assim, desde que a gente nasce para esse papel de ser mãe, né, da questão do instinto materno, toda mulher nasce com instinto materno, mas a gente sabe que nem toda mulher compartilha dessa ideia, e eu penso que está tudo bem, é algo que pelo menos deveria, né, estar tudo bem, isso ser bem acolhido dentro da nossa sociedade, né, porque desde que a gente nasce, nós somos educadas, né, e criadas para esse momento, o ápice da mulher, né, você é ser mãe, existe essa cobrança da sociedade, né, em torno de nós para que a gente tenha filhos, mulheres tenham filhos, né, mas é incrível como existe essa pressão, porém na hora de falar sobre gerar, criar, educar e até mesmo sobre a exaustão que é você viver a maternidade, né, ainda mais quando você não tem uma rede de apoio, é algo que quase não se fala, né? Aliás, eu acredito assim que toda mulher merece ter uma boa rede de apoio, porque do contrário, ela sempre vai ter que estar ali, né, se superando realmente, fazendo além daquilo que vai às suas forças, né? Mas isso é algo assim que quase ninguém fala. Ainda é um tabu essa questão de nós estarmos assim sempre presentes, sempre dispostas a cuidar da criança, a amamentar na hora, né, que nasce, quando a gente está ali naquele momento que estamos em adaptação com aquele ser, né, que está conosco. Então, eu achei muito bacana você trazer essa ideia, né, de que até que ponto nós estamos realmente preparadas. Na verdade, eu acredito que nenhuma mulher está preparada. A gente aprende, né, a gente vai tendo essa conexão com o nosso filho ao longo do tempo e aos pouquinhos a gente vai aprendendo. É verdade, Mari. Eu estava pensando aqui, né, nas nossas vivências como mãe, na minha vivência como mãe, e da própria poesia fala da brandura da minha fala na violência dos meus ditos. Eu acho que uma das coisas que, para ser mãe e para falar de mãe, a gente precisa muito é defender a nossa fala. Então, se eu quero fazer da maternidade a minha arte, o meu ofício, eu preciso ter essa voz, essa brandura para falar o que eu quero. No parto da Clarice, né, eu briguei muito com a equipe de enfermagem porque eles estavam insistindo para que eu fizesse cesárea. E eu não queria essa possibilidade. E aí, a minha voz e a minha necessidade de falar e de ser ouvida, né? Então, acho que desde o momento que você escolhe ser mãe, porque eu acredito que ser mãe tem que ser uma escolha, não pode ser uma imposição, você tem que saber que você vai precisar falar, e falar muito, e impor muitas vezes a sua vontade, a sua voz, para que seja atendido, né? É muito verdade tudo isso. Eu confesso para vocês que eu ainda estou... Eu acho que pensando nessa palavra mãe, na sua essência, eu
achando que era um ser insubstituível. No momento que as crianças chegavam e diziam assim, você agora é nossa mãe, e eu ficava assim ainda com aquela angústia de aceitar isso. Não, eu sou sua tia e tal, ia falando com jeitinho. E quando a Ayla chegou e eu percebi que essa questão era uma coisa minha, era um bloqueio meu. A mãe em mim já existia, já fazia os seus papéis e eu não conseguia ver. E eu achava que era necessário você engravidar, você sentir as dores e parir, assim, fisicamente, para você ter essa nomenclatura. E muito pelo contrário, ela está em você já desde muito tempo e é notório que nós devemos respeitar a pessoa que acha que não quer essa nomenclatura. E tá tudo bem também. Hoje nós passamos por um momento de muitas críticas, de muitos disse-me-disse, e eu vejo assim que o papel da mulher hoje ela tem se expandido muito no sentido disso que você falou, das vozes, de nós sermos escutadas, que existe toda essa candura e também tem esse momento de dor nessa maternidade. E tudo é válido, tanto a dor quanto os docinhos que nós vemos nesses sorrisos, nas coisas, nas descobertas que eles fazem ao longo do dia, dos meses e dos anos que se passam. E é engraçado, meninas, que quando a gente começa a observar o crescimento deles. Aqui eu tenho um de cada faixa etária também. Eu tenho um adolescente de 15, tenho um de 12 também, adolescente, uma mocinha de 10 e um rapazinho de 11 e a Ayla de 2. E todos os dias eu percebo o quanto eles me ensinam, o quanto eu aprendo com eles. E às vezes aqui no meu mundinho eu fico pensando, nossa, que responsabilidade moldar e tentar poldar esses novos seres, porque diante de tantas descobertas, de tantas coisas novas, e junta com aquilo que a gente acha que não sabe, que a gente acha que não vai conseguir, que não vai dar, que são as nossas inseguranças, e a gente vai construindo o nosso castelinho e ele vai ficando bonito, vai dando certo. E assim, para mim, a base de tudo é o amor, é o respeito e parar para ouvir, ter esse momento com eles de escuta, de respeito, de troca. É verdade, Leila. Você me fez lembrar a primeira vez que o meu filho me chamou de mãe, né? Porque os meus dois mais velhos a gente adotou, né? Não são biológicos, mas não faz nenhuma diferença. A gente construiu a questão de chamar de pai e mãe pelo desenho da Peppa Pig. E aí, a princípio, eles chamavam a gente de pai e mãe Peppa, e aí depois tirou o Peppa e ficou só pai e mãe. E é uma construção diária. E esses dias eu estava conversando com ele, e ele estava perguntando por que as pessoas falam que pai e mãe é quem cria. Eu falei, não, pai e mãe é quem ama, que são os pais. Criar, qualquer pessoa pode criar, ou o Estado pode criar. Mas quem educa e quem ama é quem realmente é pai e mãe. E eu acho que vai muito de encontro disso que você estava falando, no dia a dia, no afeto, na troca. Ser pai e ser mãe, principalmente mãe, né, que é o tema do nosso encontro de hoje, é uma construção diária e momentânea, né? Todo momento a gente está fazendo essa construção. E até porque, meninas, a maternidade, o ser mãe, né, é entrega, é doação, como a Mariana bem falou, é uma escolha mesmo, né? E a gente percebe que existe ainda muito essa pressão, mas assim, quando eu ouvi a poesia, ela me acalentou, assim, sabe? Eu me senti muito acolhida com essa poesia da Conceição Evaristo, quando ela fala assim, apontando-me o fogo disfarçado em cinzas e a agulha do tempo movendo no palheiro, que às vezes a gente se sente assim uma agulha dentro do palheiro, sabe?
porque às vezes você quer fazer uma educação diferente, né, daquilo que você vivenciou, e aí você se sente assim, né, essa agulhinha no palheiro, mas que tá lá, né? E aí esse fogo disfarçado em cinzas é algo que essa vontade de querer fazer diferente nos dá a esperança e nos anima também, né? Porque por mais que você é cobrada a partir do momento que você é mãe, né? Olha, você tem que estar ali com a sua cria, vai ter momentos que você vai se sentir sozinha e aí você tem que se superar. E na verdade não é isso, né? A verdade é que cada pessoa ela vai construindo a sua maternidade a partir das vivências que ela vai tendo e dos desafios também que a gente passa, né? Eu fico pensando que a gente ouve muito, vamos romantizar a maternidade, que é tudo lindo, tudo maravilhoso, chega até a ser agressivo, porque a realidade não é essa. Maternidade real é, sim, dores, são amores, e a gente precisa aprender que isso faz parte, nem tudo são flores, né? E olha que eu falo como alguém que tem uma rede de apoio, que sempre, né, esteve ali comigo, me auxiliando. Imagina assim quem não tem, né? Quem não tem uma boa rede de apoio. Eu gosto muito de pensar nisso quando eu vejo assim as sociedades indígenas, né? Dentro das sociedades indígenas, a mãe, ela é praticamente um ser único ali com seu filho. Ela anda com ele para todos os lugares e ali junto com ela. E na hora que ele quiser mamar, ele vai e mama. Então, muitas vezes você dizer assim, minha filha é livre demanda. Nossa, parece assim que você tá, mas é uma escolha. Foi uma escolha que eu fiz. E aí, por que que isso tem que ser criticado ou tem que ser julgado, né? Então, eu penso que essa maternidade, ela tem que ser mais assim de partilha, de entrega, do que de cobranças e julgamentos, como a gente, pelo menos eu percebo assim, né? Ainda mais quando você, no meu caso, já tem uma certa idade, já está na sua maturidade, você resolve ter um filho, aí pronto, aí é que o negócio pega mesmo. Então, essa poesia da Conceição, ela me trouxe assim muito alento, sabe? Eu sei que não é fácil ser mãe, né? Mas, assim, esse tipo de leitura de poesia traz um aconchego, assim, sabe? Um calorzinho lá no coração. E eu gostei muito de sentir isso aqui, né? Nessa partilha aqui com vocês. É isso mesmo, amor. E ainda que nesse trechinho que fala, foi mãe que me descegou para os cantos milagreiros da vida. Eu me sinto assim, sabe? Esse momento que me despertou a maternidade e eu percebi e consegui ver isso que a Marina falou ainda há pouco, porque me desbloqueou. Eu tinha muito medo de não ser a mãe que todo mundo esperava que eu fosse para todos eles. E quando eu percebi que as coisas fluíam de maneira natural, foi tão mágico para mim, independente de todos os desafios e de todas as situações corriqueiras que nós passamos, que tem horas que a gente fala, ufa, consegui. Mas é bem isso, me dissegou e os cantos milagreiros na vida estão acontecendo de uma maneira palpável, alegre, com os desafios sendo superados de todos os dias e com muita aprendizagem. E é o que eu guardo para mim, são esses momentos de aprendizagem em todos os sentidos. Eu vejo que a palavra mãe, e no momento que a gente se torna mãe, a gente se torna ainda mais consolo e conforto, né? A Mari tá falando dos povos indígenas e da rede de apoio, e eu estava pensando principalmente nessas jovens que engravidam e não têm o apoio nem do pai ou do parceiro, né, do caso, nem da família, o quanto é desafiador para elas, como elas se sentem sozinhas, né? Como elas precisariam ainda mais de conforto, de consolo, de alguém para estar perto para não julgar.
Se a gente que tem uma família e uma rede de apoio grande já é difícil, imagine para essas meninas, né, que do nada se vê grávida, se vê sendo responsável por outra vida, né? Então, acho que ser mãe ensina a gente a julgar menos e a acolher mais. Um coração mais afetuoso, mais aconchegante. Realmente, a gente precisa muito dessa rede de apoio. Ela é fundamental. E que pena que muitas meninas ainda não conseguiram essa rede que nós tivemos, né? Eu agradeço muito a Deus por essa oportunidade de ter pessoas que estiveram comigo nesse momento, que estão sempre nos aconchegando, nos ajudando para conseguirmos levar esse legado, essa jornada de ser mãe à frente, com todos os estigmas que essa palavra tem e com todos os benefícios que ela também traz. Eu só sei que não é fácil a gente ser mãe. Às vezes a gente tem projetos e quando você se vê ali com aquele serzinho, né, perto de você ali grudado, isso tudo cai por terra. Se você tem projeto, vai esquecendo, porque muitas vezes você não consegue nem sequer dormir direito, quanto mais fazer uma tese de doutorado ou, né, uma dissertação de mestrado. Então, tudo acaba que a gente deixa em segundo plano. Nunca a gente tem assim aquela coisa que quase nunca você consegue fazer o que planeja, como a Leila bem disse, hoje eu consegui lavar a louça toda, aí você faz uma festa, porque foi uma meta batida. Porque a gente acaba, muitas vezes, se culpando porque a gente está ali maternando e acaba que as outras coisas elas acabam indo para segundo plano. Mas, e, ao mesmo tempo, eu tenho em mente que isso é um trabalho importante, porque você está ali maternando, está alimentando, criando um laço afetivo daquele ser humano que vai mais tarde, né, estar agindo na nossa sociedade, é um dos trabalhos mais importantes. Por mais que a gente queira ser perfeita, né, fazer tudo certo, a gente sabe que não dá. A gente não é perfeito, né, nem aos nossos olhos, e muito menos aos olhos da sociedade, a gente vai estar 100%. Eu desejo muito, assim, que chegue uma época em que essa maternidade ela seja olhada desse jeitinho aí que a gente está pensando, sem julgamentos, acolhendo, né, principalmente acolhendo as mãezinhas, e apesar de tudo, de ser, né, todas essas vivências que a gente traz, uma coisa é certa, porque depois que você experimenta a maternidade, não é mais possível a gente imaginar a vida sem ela, né? A vida da gente de outro jeito, porque esses pequenos, né, os olhares, o olhar apaixonado, quando eles vêm nos abraçar na nossa direção, fala mãe, eu te amo, fala mamãe pela primeira vez, né, o primeiro passinho. Então essas experiências que fazem valer a pena cada momento, cada segundo, né, que a gente vive. E eu digo assim, como alguém que, né, já tem essa experiência da maternidade, e o que não tira o mérito, né, das nossas outras mulheres que não têm essa vivência, né, elas são tão importantes quanto. Eu acho que seria importante a gente deixar isso bem claro, que o fato de você decidir, né, optar por não ter filhos ou deixar para mais tarde, isso não te diminui em nada, pelo contrário, isso faz com que você tenha algo mais consciente e está tudo bem. Tem mulheres que não se sentem realizadas em outras funções, em outras profissões, de outras formas,
E isso não diminui ela em nenhum momento. Ela continua sendo uma mulher que deve ser admirada, que deve ser respeitada, assim como nós, né? Queremos ser amadas, respeitadas e tudo mais. Aí eu acho que eu me empolguei. Eu vejo, tem uma parte do poema que fala de mulher, sapiência e Iabá, né? Iabá é uma palavra africana que quer dizer todas as mães, né? Eu acho que mulher sábia é aquela que segue seu coração. Então, se você se sente realizada e pulsante sendo mãe, é uma maravilha. Se você não se sente realizada sendo mãe, você se sente realizada de outra maneira, é uma maravilha da mesma forma. Ser mulher não é ser mãe. Ser mulher é ser única, né? Ser mãe é uma escolha, ou deveria ser. Eu fixei meus olhos aqui num trechinho que diz assim: foi de mãe esse meio riso, dado para esconder a alegria inteira. Gente, voltando só um pouquinho às lembranças que a Marilane falou, eu lembro quando as crianças chegaram para mim e elas chegaram numa mesa, nós estávamos, e eles disseram assim: obrigado porque você decidiu ser nossa mãe. E dentro de mim vinha aquele impulso grande, e a gente se abraçou, teve aquele contato físico bem legal, e dentro de mim eu fiquei: e agora? Eu sou mãe. E eu ficava pensando, e o tempo todo isso ficou no meu coração: como agora eu vou conseguir dar conta de todas essas nuances da palavra mãe, como você estava falando ainda há pouco, que a gente acaba se cobrando muito e achando que nós devemos cumprir todos os critérios, né, para sermos aprovados. E as coisas não funcionam bem assim. Elas são muito mais diferenciadas do que nós imaginamos, elas correm outros caminhos, sim, e não é por isso que não vai dar certo. E hoje eu olho para trás e fico pensando como foi bom decidir ter essa oportunidade de dar continuidade no amor ao outro, porque a gente vai deixando a nossa sementinha também. E hoje, meninas, eu fico aqui pensando, na cadeira de balanço, à tarde, eu tenho muita vontade de fazer tricô. E eu fico pensando de um dia estar nesse ambiente, tecendo alguma coisa e lembrando, tendo as memórias dos pequenos acontecimentos que me fizeram ser mãe. Parece meio bobo, mas eu acabo, às vezes, num momento assim de descanso, que são poucos, eu fico imaginando isso, um retrato assim. Ser mãe é algo assim indescritível, né? E pensando na mãe, né? Nessa questão de ser mãe de futuro, para as meninas que não querem ser mãe, elas têm essa vivência de amar e fazer da continuidade de outra maneira. A minha filha sempre pergunta, tem hora que fala que vai querer ser mãe, tem hora que fala que não vai querer. E eu falo para ela que tem que ser algo natural e sem peso. Então acho que quando a gente consegue ser mãe sem esse peso da sociedade, a gente consegue ser uma mãe melhor. É algo libertador, né? A gente sempre está querendo provar para alguém que tem que ser do jeito que nos cobram. E quando as coisas acontecem de uma maneira flexível, espontânea, e era o que era para ser, traz esse momento libertador, traz essa alegria, traz essa calmaria para nossas almas. E eu espero de verdade que esse dia chegue, para que todas nós possamos sermos mulheres no que a gente decidiu ser, e não aquilo que nos impunham a ser. Bom, esse texto traz muita coisa pra gente, e se deixar a gente vai continuar essa prosa por horas e horas, porque além de falar de maternidade, a gente adora ser mãe, né? Então, nosso muito obrigada pela presença de todas e todos. Esperamos vocês no próximo episódio do podcast Leitura com Afeto.
Um grande abraço afetuoso.